Olá, pessoal, estamos de volta. Até agora a gente falou sobre doenças do sistema cardiovascular, dando ênfase nas doenças que afetavam o coração. E hoje nós iremos dar continuidade ao assunto doenças que atingem o sistema cardiovascular, só que agora nós iremos dar ênfase aos vasos sanguíneos. As doenças que afetam os vasos sanguíneos, elas são responsáveis por altos índices de morbidade e de mortalidade. Elas geralmente vão estar diretamente relacionadas com as doenças cardíacas, mas elas também vão estar relacionadas a doenças que afetam outros tecidos e outros órgãos que não sejam diretamente o coração, porque esse sistema de vasos sanguíneos ele é responsável por irrigar todos os tecidos. Então, eles vão estar relacionados a uma série de doenças. Das doenças, que afetam diretamente os vasos sanguíneos, elas geralmente resultam de dois mecanismos principais, que são eles a estenose, que é o estreitamento daquele vaso, que pode levar até a uma obstrução completa do lúmen do vaso, ou ao enfraquecimento das paredes vasculares, que vão estar relacionados a uma série de fatores que no decorrer desse vídeo a gente vai falar um pouquinho, e esse enfraquecimento ele pode levar à dilatação ou à ruptura. Esses vasos sanguíneos nós dividimos principalmente em dois grandes grupos, que são as veias e as artérias, que vão ter subdivisões como em veias grandes, médias, vênulas e artérias grandes, médias e arteríolas, e vão desencadear em capilares, que é onde vai acontecer a troca gasosa e de nutrientes. Esses vasos eles têm diferenças anatômicas, sendo que a principal delas é que nas artérias nós vamos ter uma lâmina elástica interna, e porque a parede média das artérias ela é bem mais larga do que a das veias, porque, como a gente já sabe, a artéria ela vai receber aquele sangue que é bombeado diretamente do coração, e elas precisam ter força para suportar aquela pressão e também ter força para ajudar para que esse sangue ele chegue a todos os tecidos. A gente já falou um pouquinho, de forma geral, sobre esses vasos, e agora nós vamos nos aprofundar em algumas doenças que vão afetar diretamente esses vasos sanguíneos. Assim como outros sistemas, os vasos sanguíneos eles também vão sofrer por anomalias. Essas anomalias elas podem ser congênitas, mas elas também podem surgir ao decorrer do tempo como resposta a alguns processos. As principais anomalias relacionadas ao sistema vascular são os aneurismas, as fístulas e a displasia fibromuscular. Essas anomalias, geralmente, elas não são sintomáticas, ou seja, não é perceptível sinais e sintomas relacionados a elas, mas elas podem ter complicações e por isso que é importante fazer um diagnóstico dessas anomalias. Como eu já falei, o aneurisma vai ser uma dessas anomalias, eles também podem ser chamados de saculares ou saculados, porque como demonstra aqui na imagem, o vaso ele vai sofrer uma dilatação e ele vai ficar parecendo um saco, por isso o nome. Geralmente eles acontecem nos vasos cerebrais e eles também têm mais importância nos vasos cerebrais por causa dos danos que podem acontecer, mas eles também podem acontecer em outros vasos. O grande problema relacionado a esses aneurismas está ligado ao seu rompimento, porque esses rompimentos eles podem causar hemorragias e essas hemorragias elas podem ser fatais. Outra coisa que pode afetar o sistema vascular são as fístulas arteriovenosas. Pelo nome já dá para a gente ter uma noção do que isso significa. Essas fístulas, elas são conexões diretas, geralmente conexões pequenas, entre artérias e veias, que se desviam dos seus leitos capilares, e acabam se unindo. Elas ocorrem mais comumente por defeitos do desenvolvimento,
só que elas podem estar associadas a outros processos. Um exemplo são processos cicatriciais que vão ocorrer após alguma lesão. E aí, no processo de cicatrização, acaba que essa artéria ela se une a essa veia. E elas também podem ser induzidas cirurgicamente e são usadas principalmente no acesso de pessoas que fazem hemodiálise. Então, elas podem ser proporcionadas, né, com esse intuito. E, por último, a displasia fibromuscular. Essa displasia ela é um espessamento irregular que acontece em pequenos focos das artérias musculares. Geralmente vai atingir os vasos renais, mas também pode acontecer em vasos do baço, em vértebras, em algumas outras regiões, mas é mais comum mesmo nos vasos renais. Não existe uma causa conhecida para que esse processo ocorra, mas geralmente ela vai, né, resultar a partir de uma fibrose e que vai causar, eita, não tinha colocado aqui a imagem, e que vai causar pequenos espaços de estenose. E esses espaços de estenose, eles vão diminuir o espaço do lúmen, né, do vaso, e isso muitas vezes acarreta no aumento da pressão sanguínea ali naquela região e que pode trazer danos ao órgão, né, ou ao tecido que estaria sendo irrigado por essa artéria. Mas quando a gente fala de doenças que afetam os vasos sanguíneos, eu tenho certeza que para a maioria das pessoas, a primeira doença que vai vir à cabeça é a hipertensão ou doença vascular hipertensiva. As pressões arteriais sistêmicas e local nos tecidos, elas precisam ser mantidas, né, dentro de uma faixa, para que aqueles tecidos eles possam receber oxigênio e também possam receber os nutrientes e que também, né, sejam retirados daquele tecido metabólitos que não serão mais úteis e que precisam ser excretados. Quando essas pressões sanguíneas elas estão em desacordo e elas podem se encontrar diminuídas ou aumentadas, elas vão trazer algumas consequências. Quando essa pressão está diminuída, nós chamamos de hipotensão, e quando essa pressão ela está aumentada, a gente chama de hipertensão. A hipotensão ela é menos comum de aparecer do que a hipertensão e também geralmente ela não vai ter consequências tão graves, certo? Tanto a hipotensão quanto a hipertensão, elas são definidas a partir da medição da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica. E é comum para ser considerado que você está com a tensão sanguínea normal, aquele famoso 12/8, né? A pressão sistólica 12 e a pressão diastólica 8. Para ser considerado um quadro de hipotensão, se usa está abaixo de 9/6, e para ser considerado um quadro de hipertensão, se usa o 14/9, né, estando acima disso. Como eu ia falando, a hipotensão ela geralmente não vai apresentar consequências muito graves, apesar de que ela pode estar associada a riscos importantes. Principalmente quando a gente tem que entender a causa daquela hipotensão. A hipotensão ela pode acontecer por um histórico familiar e geralmente nessas pessoas que têm sempre esse quadro de hipotensão, o organismo se adapta a funcionar naquela faixa de pressão sanguínea. E isso mantém-se funcionante sem graves consequências. Porém, essa hipotensão ela pode estar associada a outras coisas, como desidratação, sepse, e aí nesses casos ela precisa se ter um cuidado, né, sobre essa questão e também precisa se realizar um tratamento. E geralmente também trata aquela questão inicial. Os quadros de hipertensão, eles são quadros mais comuns, utilizando esse critério, né, de estar
sustentada a pressão sistólica e diastólica acima de 14/9. Acredita-se que 30% da população geral se encaixaria nessa característica de hipertensão. E essa hipertensão, além do problema da doença vascular hipertensiva, da hipertensão em si, ela vai estar associada a vários outros distúrbios e algumas consequências, como as que a gente vai descrever aqui. Pode causar insuficiência renal, insuficiência cardíaca, dissecção da aorta, que a gente vai já falar um pouquinho depois sobre isso. Vai ser um dos fatores que podem desencadear a aterosclerose, vai estar associada, né? Vou botar até esses dois fatores juntos aqui, a uma hipertrofia cardíaca, e essa hipertrofia cardíaca, ela vai estar muito associada a uma cardiopatia que a gente não falou quando falou de doenças do coração, mas que a gente vai citar agora aqui, que é a cardiopatia hipertensiva. A cardiopatia hipertensiva é uma insuficiência cardíaca sendo acometida pela hipertensão, que leva a uma hipertrofia, muitas vezes com dilatação do ventrículo esquerdo e, consequentemente, a insuficiência cardíaca. E, como a gente já está falando, tem como ponto inicial a hipertensão. A hipertensão ela é dividida em dois tipos. A hipertensão essencial, que corresponde à maioria dos casos, e a hipertensão secundária, que vai estar relacionado a uma série de outras doenças que podem acabar levando a essa alteração da pressão sanguínea. A hipertensão essencial, ela é chamada também de idiopática, exatamente porque não se sabe quais são os mecanismos que estão envolvidos diretamente no desenvolvimento dessa hipertensão essencial. E apesar de não serem conhecidas as lesões específicas que levam a essa hipertensão essencial, acredita-se que esses pacientes eles têm alterações na homeostase do sódio, principalmente ali na reabsorção renal, e também na estrutura das paredes vasculares, que vão levar a episódios de vasoconstricção, aumentando assim, a tensão ali naquele vaso e a pressão. Como causas da hipertensão secundária, eu coloquei algumas causas aqui, como renal, endócrina, cardiovascular e neurológica, mas vários outros fatores eles podem estar associados ao desenvolvimento da hipertensão secundária e também vão ser importantes para o desenvolvimento dessa doença, que ela é tão multifatorial. Além dessa questão, que a gente viu da hipertensão essencial, não ter uma causa específica e poder estar ligada a critérios como reabsorção de sódio e a vasoconstricção dos vasos, e da hipertensão secundária, ela ter uma outra causa primária, principal, como eu botei aqui, causas renais, endócrinas, cardiovasculares, neurológicas, vai existir nesse quadro geral da hipertensão fatores muito associados a fatores genéticos, de predisposição genética, principalmente na hipertensão essencial, e também nos fatores relacionados aos hábitos de vida, que vão estar envolvidos tanto na hipertensão essencial, quanto até nas causas primárias, que levariam à hipertensão secundária. De modo geral, a hipertensão arterial, seja ela essencial ou secundária, ela vai sofrer interferência direta de dois fatores, que é o débito cardíaco e a resistência periférica. Quanto à questão do débito cardíaco, nós vamos ter fatores relacionados ao volume sanguíneo, e aí ele pode ser aumentado por a reabsorção de sódio, aumento na produção de mineralocorticoides, diminuição na produção de peptídeo natriurético atrial, e fatores cardíacos, como aumento da frequência cardíaca e aumento da contração da musculatura cardíaca. Nós também vamos ter fatores relacionados à resistência periférica. E aí vão entrar fatores humorais, que vão ser relacionados principalmente a alguns constritores e dilatadores,
e nesses casos nós iremos ter um aumento dos fatores constritores ou uma diminuição de fatores dilatadores, ou uma associação dos dois, ou de fatores neurais, e também, né, de fatores neurais, onde nós iremos ter algumas substâncias constritoras e algumas substâncias dilatadoras que iriam funcionar dessa mesma forma. Um aumento de substâncias constritoras e uma diminuição dessas substâncias dilatadoras. Além dessas questões, vão ter alguns fatores locais, que são chamados assim. Os principais são a autorregulação, o pH e a hipóxia. A autorregulação é um mecanismo que o próprio vaso ele pode induzir a vasoconstricção para proteger um tecido de hiperperfusão. Ou seja, um tecido iria chegar muito sangue, mais do que o necessário naquele tecido, e pode acontecer um mecanismo de autorregulação, onde ele diminui o espaço do lúmen do vaso através de uma vasoconstricção, para que aquela quantidade de sangue não chegue ali. Só que esse fator local pode influenciar no aumento da hipertensão arterial. O pH e a hipóxia, eles também vão ser importantes porque vai dar uma resposta de quanto sangue aquele tecido ele está precisando. É através da chegada do sangue que pode ter um ajuste do pH tecidual e da hipóxia. Então, ele demonstra a demanda metabólica. E esses fatores podem fazer com que mais sangue seja recrutado naquela região ou menos sangue. Então, quando você tem uma associação entre esses fatores, e principalmente, como eu falei, o débito cardíaco e a resistência periférica, eles podem levar ao quadro de hipertensão arterial. Como a gente pode ver, a hipertensão arterial, ela envolve vários fatores, porque eu coloquei aqui esses fatores relacionados ao débito cardíaco e à resistência periférica, mas existem vários outros fatores anteriores que podem chegar a ter essas consequências. E esses fatores, eles não deixam de estar relacionados à patogenia dessa doença. Porém, escrevendo basicamente quais os processos que levam a essa hipertensão arterial, nós vamos ter principalmente, né, o débito cardíaco e a resistência periférica, como eu já falei. Uma das consequências que podem estar relacionadas a esse aumento da pressão arterial é a arteriosclerose. Porém, a arteriosclerose ela não está restrita a sua relação com a hipertensão arterial, e é importante desde já a gente definir que a arteriosclerose, que está aqui em cima, não é um sinônimo de aterosclerose, que está aqui embaixo, né? Essas duas coisas, elas têm uma relação, porém elas significam coisas diferentes. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre isso. A arteriosclerose, ela literalmente vai significar endurecimento das artérias. E é um termo geral que é utilizado para quando acontece um espaçamento da parede arterial e principalmente a perda de sua elasticidade, por isso que é endurecimento das artérias. E essa arteriosclerose, ela vai ter 3 padrões gerais, que vão ter consequências clínicas diferentes também. A arteriosclerose, ela pode afetar pequenas artérias e arteríolas. E essas pequenas artérias e arteríolas, elas podem causar uma lesão isquêmica distal. Esse tipo de arteriosclerose que afeta esses pequenos vasos, elas geralmente são as que estão diretamente ligadas à hipertensão arterial e causa uma arteriosclerose hialina ou uma arteriosclerose hiperplásica. A hialina, quando há um depósito, principalmente de proteínas, e a hiperplásica, quando acontece um espaçamento de algumas camadas do vaso. E isso vai diminuir também ali o espaço do lúmen do vaso. Existe também a esclerose medial de Monckeberg. Essa esclerose ela é caracterizada por depósitos calcificados na artéria
e esse tipo geralmente não vai ter sinais clínicos significativos. E por último, a aterosclerose, que, se você for olhar na raiz da palavra, vai significar endurecimento. E é o padrão mais frequente de aparecimento da arteriosclerose, e por isso algumas pessoas acabam confundindo essas duas palavras. Elas são parecidas e elas também têm muito a ver uma com a outra, porque a aterosclerose é um dos principais tipos de arteriosclerose. E é sobre a aterosclerose que a gente vai falar agora. A aterosclerose, ela tem um papel central na maioria das doenças vasculares e na maioria das doenças cardíacas, porque elas vão afetar diretamente o vaso, vão impedir a perfusão sanguínea e isso vai trazer uma série de consequências. A probabilidade de desenvolver aterosclerose está muito relacionada a fatores de risco, como, por exemplo, uma alimentação rica em gorduras, que vai levar principalmente a um aumento dos níveis de colesterol, e algumas situações, como tabagismo. A hipertensão também é um fator que costuma desencadear essas placas de aterosclerose, e também existem os fatores hereditários, que vão estar diretamente relacionados ao desenvolvimento dessas placas. Essas placas, elas são chamadas placas de ateroma, e é por depósito dessas placas que se desenvolve a aterosclerose. Essas placas de ateroma, simplificadamente, algumas pessoas falam que as placas de ateroma elas são placas de gordura. Porém, a gente vendo detalhadamente o processo de formação de uma placa de ateroma, a gente vê que não é só uma placa de gordura. Vai envolver células do sistema imunológico, vai envolver células musculares, vai envolver vários fatores que podem desencadear uma lesão, que é um precursor inicial da placa de ateroma. Então, é muito simples falar que o ateroma é uma placa de gordura. Agora, a gente vai ver detalhadamente como acontece a formação dessas placas de ateroma. O ponto inicial da formação dessa placa é uma lesão no endotélio vascular. Então, lá no lúmen do vaso, naquela primeira camada, a camada que fica mais próxima ao lúmen, que é a camada endotelial, ela vai sofrer uma lesão. Essa lesão é aquela lesão que pode ocorrer por vários fatores, e são os fatores que a gente considera fatores de risco, né? Hiperlipidemia, hipertensão, tabagismo, presença da homocisteína, fatores hemodinâmicos, toxinas, vírus, reações imunológicas. Todos esses fatores, eles são exemplos de fatores que podem causar essa lesão inicial ali ao endotélio. Quando existe essa lesão, o nosso organismo ele vai projetar uma resposta a essa lesão. Essa resposta à lesão, ela vai se caracterizar principalmente pelo recrutamento de monócitos e pelo recrutamento de plaquetas que vão tentar ali estancar, né, e paralisar aquela lesão inicial. Só que esse recrutamento, ele também vai aumentar a permeabilidade aqui naquela região. Então, aqueles monócitos que eles vão estar sendo recrutados, eles vão chegar até a região da lesão. Lá, eles se diferenciam em macrófagos e eles têm um aumento da permeabilidade naquele local. Tendo aumento daquela permeabilidade, esses macrófagos que já vão estar ativados, eles vão começar a recrutar células para que essa lesão ela seja resolvida. Entre as células que os macrófagos eles podem recrutar, vão estar as células musculares lisas. Essas células musculares lisas, elas podem vir, né, a partir
da própria camada média do vaso, como ela também pode vir de células precursoras que vão estar ali pela circulação sanguínea. Então, já está ali o macrófago agora, né? Era monócito e agora é macrófago. A gente vai ter a presença de algumas plaquetas, vai ter o recrutamento de células musculares e associado a isso vai ter um fator muito importante que é um aumento de LDL que essas pessoas, principalmente de LDL, né? Outras gorduras também, mas principalmente LDL, que essas pessoas que vão ter uma probabilidade maior de desenvolver as placas de ateroma, elas vão ter na corrente sanguínea. Esse aumento de LDL vai fazer com que os macrófagos e as células musculares, só que as células musculares em menor quantidade, elas comecem a englobar esses lipídios. E englobando esses lipídios, né, esses macrófagos eles também podem se diferenciar em células espumosas. E começa-se a formar aqui naquela camada, entre a camada muscular e a camada íntima, um aglomerado dessas substâncias. Então, com o aumento da presença de LDL e de outras gorduras, aqueles macrófagos e aquelas células musculares que estão presentes ali, elas começam a englobar esses lipídios. E com esse englobamento desses lipídios, começa-se também processo de proliferação de células, tanto células musculares lisas, quanto a ativação o recrutamento de outros monócitos, né, para chegar na região se transformarem em macrófagos, aumenta também a deposição de colágeno naquela matriz extracelular, vai cada vez mais acumulando lipídios, porque essa placa de aterosclerose, ela não vai se formar de uma hora para outra, né? Vão ser anos de acúmulo de lipídio e anos daquele material se depositando naquela lesão inicial. Esse depósito por anos de resíduos de lipídios, com colágenos de tentativa de tecido cicatricial, com células do sistema inflamatório, eles vão formando o que a gente chama de ateroma, que é aquela placa de tecido adiposo e com tecido fibroso que vai se formando no vaso, que vão ter consequências. As principais consequências da doença aterosclerótica, né, que tem as placas de ateromas, vão estar associadas aos seus principais alvos. A aterosclerose costuma estar presente nas grandes artérias e nas artérias de médio calibre, ou seja, são vasos de importantes para a irrigação de vários tecidos, como o coração, o cérebro, os rins, as extremidades de membros inferiores, e a sua diminuição de espaço lumial, que vai ser uma consequência da aterosclerose, vai impedir a vascularização desses tecidos e pode trazer consequências como o infarto do miocárdio, infarto cerebral, pode estar associado aos aneurismas, às doenças vasculares periféricas, como a gangrena de membros inferiores, e principalmente essas consequências elas vão ser intensificadas em pacientes que já têm outros problemas, como hipertensão arterial, como a diabetes, entre outras questões. Aqui a gente colocou um processo que demonstra horizontalmente como acontece as consequências dessa doença aterosclerótica. Ela é dividida em uma fase pré-clínica e em uma fase clínica. A fase clínica, como o nome já diz, é quando você começa a ter sintomatologias relacionadas a ela. E a fase pré-clínica é aquela antes do aparecimento de sinais e sintomas. Por que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso? A maioria das placas de aterosclerose, ela vai ter sua formação iniciada ainda na juventude,
muitos adolescentes já vão apresentar ali os primeiros sinais de formação de placa de aterosclerose. Porém, as consequências clínicas dessa aterosclerose, elas só vão aparecer em indivíduos de meia idade para terceira idade, ou seja, lá por volta dos 40, 50, 60 anos. Isso vem reforçar o que eu já falei, que essa placa de ateroma ela não se forma do dia para a noite. Ela vai se formando aos poucos e vai aumentando de tamanho aos poucos. Aqui a gente vai ter uma artéria normal, um início, né, daquelas estrias gordurosas e um início da formação daquela placa fibrogordurosa que a gente já falou. E essa placa fibrogordurosa ela vai aumentando de tamanho. Geralmente, quando essa placa fibrogordurosa ela não diminui tanto o espaçamento do vaso, não vai existir consequências clínicas, porque não vai existir problemas relacionados à perfusão. Quando essa placa ela avança e ela começa a bloquear grande parte do lumen do vaso, aí sim nós vamos ter as consequências relacionadas a isso, que serão principalmente consequências de uma perfusão inadequada. Porém, além da perfusão inadequada relacionada a uma placa avançada, nós teremos três principais consequências das placas ateroscleróticas, que são elas o aneurisma e ruptura, a oclusão por trombo e a estenose crítica. Então, a gente pode ter ali uma ruptura do tecido causando uma hemorragia, podemos ter uma formação de um trombo, que essa formação do trombo ela pode acontecer no próprio local do vaso e impedir ali a passagem de sangue, o bloqueio, como também pode acontecer da soltura daquela placa juntamente com o trombo e ao migrar para vasos de menor calibre, a oclusão acontecer nesses vasos de menor calibre. E pode ter a estenose crítica, onde vai ter pouquíssima passagem de suprimento sanguíneo e que também vai trazer consequências associadas a isso. E as consequências principais são as que a gente falou no slide anterior: infarto do miocárdio, infarto cerebral, aneurisma, doença vascular periférica e a gangrena dos membros inferiores. Lembrando que essas doenças, elas também vão estar associadas a todas aquelas consequências mais graves, como insuficiência cardíaca, a cardiopatia hipertensiva, todos os tipos, a gente colocou aqui o infarto, mas todos os tipos de doenças isquêmicas, né, que podem atingir o coração, entre outras. E por fim, nós vamos falar dos aneurismas e da dissecção. Um aneurisma ele vai ser uma dilatação anormal, que pode ser localizada num vaso, mas também pode acontecer no coração. Ele pode ser um aneurisma verdadeiro, de forma sacular, quando só uma extremidade vai estar dilatada. Ele pode ser um aneurisma verdadeiro fusiforme, quando eu tenho as duas extremidades dilatadas. E também nós vamos ter o falso aneurisma, que é quando acontece um rompimento do vaso e o sangue ele acaba se acumulando no tecido conjuntivo extravascular e formando um hematoma. E dá a impressão de que é um aneurisma, só que não houve uma dilatação do vaso, e sim um rompimento e um acúmulo de sangue fora do vaso, né, no tecido conjuntivo extravascular. E por último, aqui na imagem, nós teremos ter um exemplo de dissecção. A dissecção, ela se origina quando o sangue entra na própria parede arterial, certo? E vai dissecar, vai afastar as camadas que compõem ali o vaso. Então, no falso aneurisma, a gente tem um rompimento do vaso e um acúmulo do sangue no espaço extravascular. Já na dissecção, esse afastamento vai ocorrer entre as camadas do próprio vaso
e o acúmulo de sangue vai acontecer entre essas camadas. As grandes consequências associadas tanto aos aneurismas quanto à dissecção é a possibilidade de rompimento, que vai causar uma hemorragia e dependendo do vaso onde aquela hemorragia ela vai estar acontecendo, ela pode trazer consequências graves como a morte, principalmente se esses vasos forem vasos de grandes calibres, certo? Então, pessoal, o que nós tínhamos para falar sobre doenças que atingem o sistema cardiovascular, mas mais especificamente os vasos sanguíneos, era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.